amigos, bem-vindos ao Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Olha, o assunto é carnaval, né? Carnaval antes e depois. Então, nós temos uma pauta especial para hoje. Convidamos o Procurador de Justiça, Dr. Mário Sérgio Sobrinho. Dr. Mário Sérgio, prazer tê-lo aqui. É uma alegria, Zancopé, estar com você, com seus ouvintes e telespectadores, com esse grupo de pessoas aqui para conversar um pouquinho sobre a questão do álcool, do carnaval, né? Sim, o senhor vem sempre como membro do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, e a tua área é Justiça Terapêutica, é isso? Eu não sei corretamente? Exatamente. No Ministério Público é desenvolvido um trabalho chamado Justiça Terapêutica, que se envolve, que olha para as questões das pessoas que estão que cometeram pequenos delitos e são abusadores de álcool e drogas também. Eu vou apresentar os outros participantes, depois fazer uma colocação específica com o senhor Dr. Mário Sérgio. Também conosco, empresário Miguel Tortorelli. Prazer tê-lo aqui, Miguel. Prazer é nosso, duplo, né? De estar aqui e rever o amigo Zancopé. E parabenizá-lo por trazer esse assunto que hoje é o problema, não é é o problema do Brasil e do mundo, que é o álcool e outras drogas. O senhor é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, é isso? Perfeito. O que é a federação? Deixa eu só anunciar também o terapeuta Fábio Antunes. Prazer tê-lo aqui, Fábio. O prazer é meu, eu agradeço a abertura do programa para abordar, como o Miguel falou, um problema não só nacional, mas internacional, e nós temos uma dificuldade muito grande em estar fazendo a prevenção e estar cuidando desses tantos queridos aí, entes de todas as famílias brasileiras. Também conosco o empresário Renan Russo Machado. Prazer tê-lo aqui, Renan. Prazer é todo meu. Eu espero poder colaborar aí, quem sabe passando um pouquinho aí da minha experiência, do que eu passei e onde eu estou hoje, muito graças ao amor exigente que a gente vai falar aí. Eu interrompi o Miguel Tortorelli quando ele se referia à Federação de Amor Exigente. Agora você, como vice-presidente, o Fábio Antunes é voluntário, o Renan Russo é voluntário e o Dr. Mário Sérgio, procurador de justiça, também voluntário da Federação de Amor Exigente. O que é amor exigente, Miguel? Federação de Amor Exigente é uma entidade, né, que leva às pessoas uma esperança para aqueles que têm problema com um ente querido envolvido com álcool e outras drogas, e o próprio envolvido, o próprio dependente químico, que acaba se tornando dependente químico. E o grande problema, Zancopé, nós não temos espaço na mídia, e queremos já de antemão agradecê-lo por abrir esse espaço. Nós precisamos levar informação, orientação às pessoas, né? Porque hoje, quando você pega na internet, principalmente os jovens, entra na internet e está lá, maconha não faz nada, maconha é medicinal, a maconha é uma droga inofensiva, enfim. É um incentivo maciço ao uso de maconha. E quando a verdade é muito diferente. Mas, Miguel, maconha não está tão à mão assim quanto o álcool. A porta de entrada para as drogas é o álcool. Também uma droga lícita, né? Sim. E o pior, Zancopé. Não quero tirar essa discussão da maconha, estou só começa dentro das nossas casas, Zancopé. Então, a pessoa nasce o filho, uma festa, comemoração, aqueles que são católicos vão batizar a criança,
festa também, a maionese vai azedar, mas a cerveja tem que estar trincando, a cerveja tem que estar geladíssima. Então, a geladeira está completamente lotada de cerveja. E isso daí acontece em todos os lares, né? E aí começa, né? E hoje, os pais, querendo fazer com que o filho seja seu amigo, levam o adolescente de 14, 15 anos para ir beber um chopp junto, num bar, num restaurante, enfim. E está errado, Zancopé. É isso aí, Renan? Eu acho que o caminho é bem esse, né? Essa questão, acho que a palavra correta, tanto para o álcool, para o menor de idade, quanto a maconha para qualquer idade, é a banalização, né? Hoje são drogas que estão completamente banalizadas. Na época que eu iniciei o uso, que como a grande maioria também foi com álcool, maconha, e assim foi progredindo para outras drogas, já não era tão banalizado e a gente ainda já tinha o acesso. Hoje em dia, com a banalização e o fácil acesso, a coisa fica bem mais grave, né? O problema piora bastante. Doutor Mário Sérgio, que é procurador de justiça, o senhor iniciou aí dando um quadro do que, né, o Ministério Público pode fazer sobre esse segmento. A pergunta é a seguinte: há alguns dias teve um delegado aposentado do DENARC, Carlos Magno. Aí ele me surpreendeu quando ele falou: olha, a pessoa tem problema, vá à polícia. Falei: como? O cara drogado não vai na polícia, ele vai fugir da polícia. Não, se ele se apresenta. Aí explicou todo. Existe isso no Ministério Público, alguém que tenha problemas e possa procurar o Ministério Público? Veja bem, Zancopé, essa menção que o Dr. Carlos Magnus fez ao respeito da polícia intervir e ajudar, é um trabalho de prevenção que o DENARC aqui em São Paulo realiza. O Ministério Público também, quando analisa casos de pessoas que chegaram até a justiça cometendo pequenas infrações e que tem um histórico de abuso de álcool ou de outras drogas, o promotor, junto com o juiz, advogado, podem propor a essa pessoa, num acordo que a lei permite, encaminhando essa pessoa para frequentar um grupo de mútua ajuda, como é o caso de Amor Exigente, e pode, nesse momento, não caminhar com o processo criminal tradicional. Pode fazer essa proposta de uma sanção alternativa que vai ajudar essa pessoa a compreender, a refletir sobre a questão e os efeitos que o álcool ou as drogas causam a ele próprio. No crime de embriaguez no volante, que ocorre com uma frequência acima do normal, nós temos casos de pessoas que passaram lá pelo Fórum de Santana e que, aceitando essa proposta consensualmente, voluntariamente, de se engajar num grupo de mútua ajuda, assistindo algumas reuniões, ou indo ao ambulatório médico de especialidades da Vila Maria, essas pessoas conseguiram compreender o papel que o álcool estava gerando nas suas vidas e os riscos que elas estavam correndo. Renan, tem uma solução? Tem os caminhos, né? Tem os caminhos. Sim, é difícil a gente falar. Tem pelo histórico que você colocou aí, não é? Eu fico imaginando quando é que dá o start da pessoa, como o Dr. Carlos Magno fez aqui, vá à polícia. Eu imagino que alguém que tenha problema de alcoolismo, problema com droga, nunca vai passar na porta de uma delegacia. Realmente o impacto é o contrário, né? Sim, visão. Não, mas tem lógica, tem lógica. Miguel, é verdade. Não, é toda verdade. Inclusive quando me sugeriram ir a um grupo de apoio, o primeiro grupo que eu frequentei era no Fórum de Santana, ali na Engenheiro Caetano Álvares. O grupo de apoio era lá dentro. E a minha primeira reação foi: peraí, será que eu vou entrar lá e eu não vou sair? Eu não vou sair de lá. O grupo que foi aberto pela Justiça Terapêutica. O grupo que foi aberto pela Justiça Terapêutica foi o que me acolheu pela primeira vez. Inclusive o Sr. Miguel, que está aqui, foi a pessoa que me recebeu, né? Realmente esse foi o primeiro impacto. Mas é difícil a gente falar tem uma solução. A gente pode falar que existe alternativas, né? Existem caminhos que podem levar a
sobriedade, a uma vida sem droga. Isso com certeza. Quando a gente fala em solução, a gente meio que fala... dá esse start o time é meio individual, né? É particular Fábio. o time, né? O Fábio acho que pode até comentar um pouquinho sobre isso. O meu Quanto time tempo foi... você está limpo, Renan? Eu tô há exatos 6 anos, 1 mês e 1 dia hoje. Tem que contar todos os dias, é verdade? Eu conto. Ótimo. O meu ritual é toda manhã acordar e junto com escovar os dentes é renovar os meus votos de mais 24 horas limpo. Isso eu faço há 6 anos, 1 mês e 1 dia. Fábio. Bom, Quanto tempo, Fábio? eu também sou um dependente em recuperação. E devido a isso eu fui buscar estudar um pouco mais para poder ajudar os companheiros e as pessoas que chegavam até o Amor Exigente ou que vinha para o consultório. Eu estou em sobriedade. Acho que eu fui bem claro quando eu falei. Eu não passo perto do Dr. Mário Sérgio, eu sou um dependente. Não, mas esse é o temor de quem é usuário. Não, mas depois que vai conhecendo, vê a importância e a dedicação. Sim, esse é um segundo estágio. Mas o impacto é... Então, exatamente por isso que nós precisamos informar cada vez mais as pessoas para que elas consigam buscar ajuda e consigam entender que não é um problema individual só daquela família, e sim de toda uma população. E o que nós precisamos é informar e dizer. Tem muitas famílias que não desconhecem o Amor Exigente, desconhecem o grupo de alcoólicos anônimos, que nem o Dr. Mário Sérgio citou, e para buscar essa ajuda precisamos de cada vez mais que as famílias estejam informadas e consigam. Eu estou num processo de recuperação há 16 anos e durante... Falta o dia. E 2 dias. Eu sei que isso é importante. E vale muito a pena. Mas precisa de dedicação, precisa de comprometimento, precisa de prestar muita atenção nos comportamentos que podem nos levar a fazer uso. E tomar atitudes positivas para viver cada vez melhor. Mas quanto tempo houve a dependência? Durante que período todo? No caso do Fábio, no caso do Renan, durante quanto tempo vocês foram? No meu caso, particularmente, né, a primeira recordação que eu tenho de alguma substância que altera o comportamento foi bebida alcoólica com 11 anos de idade. Essa é a primeira recordação que eu tenho por volta de 11 anos. E aí maconha foi por volta dos 13 anos de idade, cocaína por volta dos 16, e aí a gente passa por toda a progressão aí, nesse meio termo aí foi lança-perfume, cola, esmalte, thinner, tudo o que passasse, ácido, LSD, êxtase. E já que é um problema depois, no carnaval, né? Que é um dos grandes problemas do carnaval, sim. E já na fase, depois dos 18 anos, comecei com mesclado, pitilho, e a última droga foi o crack, né? Então, quer dizer, toda a progressão de uma doença... Quanto tempo, né? então, de ativo? Dos 11 aos 26. 15 anos. Ainda falta para você... A balança ficar equilibrada. Dos 11 aos 26, Foi... Isso é falando em tempo, né? Não dá para nós seguirmos critérios. Eu tive um processo de uso também de 15 anos, porém os jovens de hoje, eles estão muito mais precoces. Com quantos anos você começou? Eu comecei a utilizar o álcool e maconha com 9 anos e não tinha informação nenhuma, nem minha família e nem nas escolas, né? Hoje tem muitas escolas que já sabem de problemas, antigamente não conseguiam identificar isso. E eu tive uma dificuldade muito grande porque a família, eu vinha já numa família com muitos alcoólatras. Um histórico de alcoolismo enorme, né? De mais de 60% ter problema com alcoolismo. E eu quis fugir do alcoolismo. E eu fui usar outro tipo de droga. Por quê? Porque eu via que meu tio ficava caído na rua, eu via que o meu pai não ficava bem, e aí eu quis fugir disso. Quando eu identifiquei que o usuário de maconha não ficava caído na rua, não fazia passar vergonha, e aí eu parti para esse lado. Quando
eu entrei num processo de recuperação, foi o que eu entendi. Os caminhos foram trilhados de forma diferente, mas levou ao mesmo lugar, ao processo, a ter que buscar um processo de recuperação, que na verdade, quando você vai tratar, é da mesma maneira. É tratar comportamento, é tratar a compulsão, e fazer com que a pessoa resgate os valores e entenda que algumas substâncias não devem ser usadas. O Zé Isaías, que é o produtor do programa do Lucas Neto, Melhor para Melhor Idade, está trazendo uma pergunta, Dr. Mário Sérgio Miguel Tortorelli, específico para vocês. Ele atendeu a ligação ali. O drogado deve ser tratado como doente ou viciado? Doente. Ele é um doente. Mas para a justiça ele é viciado? Não. É isso, doutor Mário Sérgio? A medicina fala que o abuso de substâncias, o álcool e outras drogas é uma doença crônica, progressiva e incurável, mas que pode ser detida. E os grupos de mútua ajuda consideram também esse mesmo tipo de conceito. Ou seja, essa pessoa é uma doente, só que ela tem mentalmente condição de entender o que está fazendo, especialmente quando pratica crimes, exceto em casos avançados de alcoolismo ou de drogadição, que ela se torna mentalmente enferma e ela não será submetida a um processo e uma pena especialmente regular. Ela teria uma medida especial de tratamento, mas é importante frisar que considerar o alcoolismo ou a drogadição uma doença quebra inclusive aquele estigma moral que existe sobre o fato de considerar-se o alcoólico e o dependente de drogas alguém que não quer trabalhar, que tem maus comportamentos, ou seja, contribui para que a família também, e é um papel importantíssimo que faz Amor Exigente, reforçando e dando condições para a família entender que ele tem alguém ali com problema, e ele não precisa criticar, não precisa se voltar contra aquela pessoa, mas precisa apoiar as boas ações desse indivíduo, ajudá-lo a buscar um atendimento de saúde, um tratamento, ir até um grupo, para poder se equilibrar. É uma doença e, como eu falei para vocês, considera-se que ela não tem cura, ela tem controle. Então é por isso que o alcoólico ou o dependente de drogas não pode voltar ao uso de substâncias, porque o uso, por um lapso, pode desencadear um processo de uma recaída que pode ser sério para a pessoa. Miguel, você foi taxativo, é um doente. É um doente. E assim, mas infelizmente não existe uma medicação. Então você vai no médico, ele prescreve algum medicamento, não existe isso. Então, o que precisa? São grupos de apoio, ele está com aqueles que têm o mesmo problema e a família, como bem disse o Mário Sérgio, também procurar grupos de apoio. Na Cooper nós temos 1000 grupos de apoio, a Amor Exigente tem 1000 grupos de apoio aqui no Brasil. Nós atendemos 100.000 famílias gratuitamente, todos os meses, né? E as famílias começam a entender que o filho ou o seu ente querido não é vagabundo, não é sem vergonha, não é... ele tem uma doença. Só que essa doença, ela tem que ser tratada em grupos. Ele com os mesmos, com aqueles que também têm o mesmo problema, vai entender. E aí aquela pergunta que você fez para o Renan e para o Fábio, vai cair a ficha. Porque no primeiro momento que as pessoas vão para um grupo de apoio, ele fala, pô, um bando de louco, o que eu estou fazendo aqui? Aí vou tomar uma. Aí ele vai entender que realmente ele precisa daquilo. Tem aqueles casos que precisam ter uma internação, sair do meio. Tem esses casos que precisam fazer isso. Mas muitos casos, como nós temos lá no grupo, o Renan, por exemplo, não foi internado, o Fábio precisou ser, mas muitos deles não precisam de internação. Mas, Fábio, você deu um histórico da tua família aí de várias gerações. Várias gerações. E o que está colocado aqui é que a família é importantíssima. A família é importantíssima. Eu tive uma grande dificuldade porque a família não entrou num processo de recuperação.
A família estava festejando. Tio, avô... irônico, mas dessa forma. Tio já não estava mais, né? Porque morreram precocemente. E então, quando eu entrei num processo de recuperação, eu entrei porque meu pai entrou num processo antes. E na verdade, quando eu me internei numa clínica, numa comunidade que ele estava gerenciando. Então eu tive a oportunidade de ir para um local e ele me tratou. Né? Tudo que ele não me ensinou, eu costumo dizer às vezes em algumas falas, o que ele não me ensinou em 24 anos, ele me ensinou nos meses que eu fiquei lá, que foi como me manter sóbrio na sociedade e como ter qualidade de vida. E uma das coisas que ele me direcionou foi o amor exigente. Enquanto eu estava num processo de interno dentro da clínica, o amor exigente visitava lá e ele era um dos voluntários na época. E sabe o que é interessante? É interessante que, apesar de, se a gente pegar a minha história do Fábio, na parte de uso, a gente pode achar várias semelhanças, a gente pode ver aqui que na parte social não tem, para ver como não se tem uma regra, né? O contrário, a minha família, se eu pensar em parentes de tios e tudo mais, eu não venho nenhum em mente que tenha problema com álcool ou outras drogas. Indifere as raízes culturais, né? Indifere as raízes culturais. Nem meu pai, nem tio, nem por parte do meu pai, nem por parte da minha mãe. E eu tive uma estrutura, um apoio familiar na minha recuperação gigantesco. Eu passei por 2 processos que eu fiquei 8 meses, somando os 2, 16 meses em casa, no qual meu pai, minha mãe e minhas 3 irmãs faziam um rodízio para 24 horas, um estar do meu lado. Quer dizer, são histórias sociais diferentes que levaram para um mesmo caminho e que hoje estamos aí na recuperação com formas diferentes. Então realmente não tem uma regra. O meu apoio, na verdade, foi as famílias do amor exigente que me acolheram. Apoio externo. Foi um apoio de outras famílias e não da minha. Eles ainda continuam num processo de facilitação. E se eu não me cuidar, eu acabo cedendo a facilitação do outro, porque fica fácil dar comidinha na boca e essas coisas. Um tempo, Zancopé, as famílias acreditam que o seu ente querido está curado. Mário colocou, Fábio colocou, Renan colocou. É incurável essa doença, é para sempre. Nunca mais ele vai poder tomar um copo de cerveja, fumar um baseado. Controladamente. Não existe mais. Não existe controle. Não tem, não pode. Se tomar um copo, se fumar, vai voltar tudo. E pior, vai todo esse período que ficou sem uso. Alguns retornam no mesmo dia, outros até pode demorar alguns dias, mas é certeza que vai retornar ao uso compulsivo. Quer tudo de volta. Quer tudo de volta, tudo aquilo que deixou. Quer repor o que usou, ele não usou. Mas Renan, e a família? Quando a família tomou consciência que o Renan precisava de ajuda? Na verdade, na minha família, a consciência foi quando eu pedi ajuda, né? Não foram eles que olharam e falaram, você quer ajuda, você precisa de ajuda. Eu que cheguei num ponto em que eu levantei a mão e falei, não dá. Mas não era visível que você tinha problemas? Todos sabiam, né, que existia um problema, não sabiam a dimensão do problema, né? Todos sabiam. Eu já era casado, eu não morava mais com meus pais, né? Morava com a minha esposa, que também não tinha informação nenhuma, né? Eu já estava num processo que eu só morava com ela, não era casado fisicamente, porque a minha vida era usar droga, né? Era ficar trancado no quartinho da empregada no fundo, só usando. E lá pedido de socorro. Socorro, eu preciso de ajuda, me tirem de onde que eu estou, porque eu não aguento mais. Falou com a esposa primeiro? Primeiro com a esposa, e aí ela, sempre falo que ela me deu uma das maiores ajudas que eu tive, né? Que no dia seguinte ela arrumou a mala, pegou meu filho e foi embora. Sim. Com certeza. E aí eu fiquei numa situação que a gente tinha restaurante no shopping, o apartamento, tudo com ação de despejo já, porque não tinha nenhuma estrutura, e aí eu tinha 2 soluções. Você que gerenciava? Eu que gerenciava, né, o restaurante e tudo, e eu tinha 2 soluções, que era ou ir pra rua
ou levantar a mão para os dois que por muitos anos eu chamava do chato e da chata, né? O apelido do meu pai e da minha mãe era o chato e a chata, né? E aí eu tive que levantar a mão para os dois e me acolheram de volta. Foi quando comecei o processo de internação domiciliar. Doutor Mário Sérgio, eu quero entender o papel da justiça nisso. A justiça pode ser um meio pelo qual essa pessoa que chega com um problema porque cometeu uma infração, porque é um adolescente infrator, está lá perante o juiz da infância e juventude, promotor da infância e juventude, e a justiça tem uma compreensão da doença da adicção, do alcoolismo, da drogadição, pode intervir recomendando, sugerindo ou até em alguns casos encaminhando o adolescente, o adulto para cuidar-se, para buscar um atendimento de saúde, para buscar um grupo de mútua ajuda. Então, o promotor de justiça bem esclarecido, o juiz esclarecido, o advogado também, nesses casos nos quais as pessoas não estão presas, mas que podem passar pelo sistema de justiça e às vezes até pedindo ajuda, Zancopé, nós não podemos nos omitir. Eu penso que a justiça precisa estar atenta para falar, olha, nesse caso, o que você acha de buscar um atendimento de saúde, buscar amor exigente, buscar alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos? Que tal você, pai, você, mãe, também não frequentarem essas reuniões que Amor Exigente faz, que Naranon faz, que Alanon, que são grupos também que apoiam familiares, fazem? Ou seja, a justiça pode, ao receber os casos, ser proativa e fazer sugestões, recomendações e encaminhamentos para o atendimento e o resgate da pessoa com dignidade. Zancopé, são 3 pilares que sustentam o jovem ou dependente, né, sem uso, né? Que é a família, que é fundamental nessa recuperação, uma espiritualidade, não é religiosidade, uma espiritualidade, seja ela, ou se for religiosidade é melhor, seja ela qual for, né? E o trabalho. Isso mantém, né, a pessoa fora do uso. A família sempre é um papel fundamental. Por isso que ela também tem que frequentar. E nós temos uma resistência muito grande, que a família diz, ele que faz uso, ele que apronta, ele que faz tudo isso daí, e eu tenho que ir na reunião. Fazer o que lá? O problema é dele. Não, o problema é de todos. Aí vai entender como vai poder ajudar o seu ente querido. Doutor Mário Sérgio, o senhor parece que tem compromisso, tem que se retirar, melhor que, senão o senhor vai se atrasar. Eu agradeço bastante estar aqui com vocês, Zancopé, com o Miguel, com o Renan, com o Fábio. É de grande relevo para mim conversar com vocês sobre esse assunto, passar para a sociedade que existe solução para a questão, existem encaminhamentos, existem alternativas, basta pedir ajuda. O alcoolismo e a drogadição são situações sérias que impactam não só o indivíduo, a família e a sociedade. Nós temos leis que coíbem a venda de álcool para menores, nós temos... não é cumprida. Exatamente. Nós temos sanções para isso e nós temos que ter a polícia, o Ministério Público, os órgãos de vigilância sanitária muito atentos para essa questão e não podemos nos omitir, como eu falei, nós devemos ser proativos e poder estar prontos para, ao momento que constatarmos uma situação dessa natureza com as pessoas que estão conosco, seja familiar, seja no campo profissional, seja no aspecto de trabalho da justiça, da polícia, poder fazer encaminhamentos e contar com a firmeza, a honradez e a segurança dos grupos de mútua ajuda no Brasil. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Alanon, Naranon, são cooperadores da sociedade e estão à disposição para atendimento. Doutor Mário Sérgio, uma última pergunta. O senhor se referiu aí à proibição de venda de bebidas para menores. Mas essa é uma lei que é cumprida? Falta um pouco de... A sociedade precisa ser mais ativa nesse ponto. Consciente e informar. Eu, antes de estar aqui, constatei que nós temos no estado de São Paulo, vocês sabem disso, né, uma lei, álcool para menores é proibido, com sanções pesadas para quem vende, entrega, ministra álcool
para adolescentes. E existe um site em funcionamento do governo do estado de São Paulo com um telefone para ser comunicada a questão de abusos de álcool, essas vendas irregulares de álcool para adolescentes, para menores, que é o 0800 771 3541. Só basta ir à internet, quem quiser também fazer uma denúncia ali pelo site, e isso vai ser processado. Certamente a fiscalização pública vai se ater para essa questão. Então a sociedade também precisa participar. Não há realmente uma notificação grande desse tipo de falha, desse tipo de delito, mas nós todos como sociedade precisamos estar atentos a isso. Agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala e o teu empenho em realizar esse debate aqui, Dr. Mário Sérgio. Muito obrigado. Grato. Conosco continuam o empresário Miguel Tortorelli, o terapeuta Fábio Antunes e o empresário Renan Russo Machado. Você continua empresário? Na verdade, hoje eu tenho 2 escritórios, 2 imobiliárias, né? Trabalho como corretor de imóveis hoje e vida nova, né? Hoje uma vida nova, completamente diferente, que é o caminho, né? A mudança, né? Não existe recuperação ou vida sem droga se você não fizer uma verdadeira mudança interna de comportamento, que envolve diversas coisas e não somente o uso de droga. Eu brinco que fazem 6 anos, 1 mês e 1 dia que eu não jogo papel no chão, que eu arrumo minha cama todo dia de manhã. Quer dizer, são diversas mudanças de comportamento para ter o resultado. Renan Russo Machado, Fábio Antunes, Miguel Tortorelli. Carnaval é uma festa maravilhosa, né? Aí tem aqui que o programa, né, o Amor Exigente, tem programa de prevenção. Tem prevenção, Miguel? Esse é o caminho, esse é o caminho. Ei, Fábio. Esse é o caminho. Nós precisamos chegar antes das drogas. Nós temos feito muitas palestras em escolas. Hoje as escolas já não têm tanta rejeição como algum tempo atrás. Quando você... Rejeição, Miguel? Rejeição, infelizmente. Como rejeição, Miguel? Infelizmente. Boicote sobre levando essa informação de prevenção sobre o que é a droga, o que acontece com dependentes que ficam muito tempo no uso, as consequências drásticas. As escolas muitas vezes não nos chamavam para fazer isso, e às vezes já aconteceu diversas vezes de quando você está chegando para fazer uma palestra informativa, boicotar, pagar a luz, não ter energia, e aí fica difícil de você dar seguimento no... Para você ter uma ideia, Zancopé, esse quadro é absurdo. Eles acham que, por exemplo, se para colégio particular, se você está fazendo uma palestra sobre droga, os pais podem achar que tem droga na escola e vão tirar o filho de lá porque estão fazendo palestra de droga porque tem droga. Ou já escutei de diretora falando assim... Isso é interessante. Como é que é, Renan? Já escutei. Escolas particulares impedem... De palestra sobre droga. Evitam. Dizem que lá não tem esse problema. Dizem que lá não tem esse problema e que se fizer um tema sobre droga, palestra sobre droga, os pais podem subentender que está tendo droga na escola, por isso que estão fazendo a palestra, e aí não é um lugar legal para o filho. Falou boicota a palestra, exatamente. Miguel, isso é assustador, Miguel. Você tem uma ideia? Isso é assustador, Miguel. Isso eu nunca imaginei um quadro desse. É por isso que nós temos que ter, e eu agradeço mais uma vez a abertura que você está dando para nós trazermos essa informação. Nós tínhamos uma escola que nos cedia sala, porque é muito difícil também, Zancopé, nós arrumarmos locais para fazermos essas reuniões. A maioria são igrejas, né? Tanto católico como evangélico, nós temos muito mais nas católicas, mas nós não temos nada a ver com... Não há religião envolvida nisso, mas onde chama...
Mas onde vocês, não é onde chamam, onde vocês nós conseguem a conseguimos abertura, né? Com detalhe, gratuitas, hein? gratuita. Sim. Não é que tinha custo para a escola, né? Não tem Palestras coquetel gratuitas. depois. Não tem coquetel depois. Essas palestras são gratuitas. Gostou, Não tem coquetel depois. É. Nós tínhamos uma sala dentro de uma escola tradicional, muito boa, mas eles só nos cediam particular. Eles só nos cediam espaço para reunião de familiares, que são separadas as reuniões. De um lado os familiares, no outro espaço os jovens, os dependentes químicos, né, a sobriedade. Eles não permitiam que nós fizéssemos o grupo de dependentes, porque eles falaram, pelo amor de Deus, se os vizinhos, se os pais dos alunos verem entrar drogado aqui, eles vão tirar os filhos aqui de dentro. Aí é o quadro que o Renan descreveu. É isso daí. Creia você, depois de 5 anos, a diretora dessa escola nos chamou e falou, nós precisamos fazer palestra de prevenção. Estamos com muito problema aqui dentro, o pessoal está usando aqui dentro. Já usavam naquela época, só que não queriam admitir. Você imagina hoje a pessoa falar que não tem droga na escola, que não se usa, particular, as públicas nem se fala, mas ainda existe isso. Ainda hoje, que nós oferecemos. Tem uma dificuldade para se abordar o tema, né? E orientar e informar. Ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar disso. E na maioria das famílias já está inserido. Só existe na família dos outros. Só no vizinho. No vizinho. Esse literalmente é só no vizinho, não é? Só no vizinho. E assim, o alcoolismo é na família do outro. Na minha socialmente. Haja vida social intensa. Mas Na Cracolândia só tem morador de rua. É só morador de rua. Você foi usuário de crack? Foi minha última droga de consumo, foi o crack. Foi o último estágio da progressão da minha doença. Mas você foi chegou o crack. a ir parar na Cracolândia? Não, eu tive passagens pela Cracolândia. Eu não cheguei a morar na Cracolândia. Eu tinha passagens para buscar droga. Ciência para buscar ajuda, porque como a família não tinha informação para possibilitar o meu tratamento. Pelo que você contou, a família não tinha estrutura. Não tinha estrutura e não tinha informação, porque quando você tem informação, em tal unidade de saúde faz tratamento. Você pode ir lá que... Não tinha. Não tinha informação que existe um amor exigente próximo, existe o NA, o AA. Não existia informação que tem um grupo que cuida dessas dificuldades que a família estava passando há muitos anos, há gerações. Eu iniciei muito cedo, foi por dificuldades no casamento dos meus pais, e por ver meu tio, meu pai fazendo o abuso do álcool, eu resolvi experienciar outras drogas. E aquela eu não sentia vergonha, porque eu não ficava com um comportamento tão distorcido quanto o álcool. Não ficava dava caído vexame, na rua. não dava vexame. Não quebrava as coisas. E foi se prolongando durante os anos isso. E arrumei empregos bons, eu melhorei a minha qualidade de vida de acordo com o meu trabalho, mas o abuso continuou. E cada vez mais. E todas as vezes que tinha dificuldades emocionais, esse consumo era potencializado, né? Ou então agregado com outro tipo de droga, e às vezes até com álcool, que causava um transtorno. E eu percebi que estava entrando numa parte emocional muito difícil, numa depressão profunda. Quando eu perdi um emprego e a minha esposa estava com 1 mês, meu filho estava com 1 mês de nascido, o meu chão desabou. E eu acreditei que não tinha mais o que fazer. E aí eu passei a usar muito mais droga. A quantidade era enorme. O que aconteceu? Eu comecei a fazer uso e depois de um curto período descobri que o meu filho era especial, que veio com uma doença
e essa doença transformou a família, porque a gente teve que correr para o hospital. Tinha relação com o teu uso? Assim, os médicos não deram certeza que sim ou que não, mas eu, pela minha intuição, com certeza era relacionada ao meu abuso, né? E essa dificuldade se prolongou. Eu tive 2 anos e meio, né, com ele, eu numa fase de uso compulsivo. E depois 2 anos e meio eu tive no processo de recuperação. Então eu consegui, nas 2 maneiras, estar acompanhando esse meu filho. E depois ele veio a falecer. Eu tive uma dificuldade muito grande que as 2 pessoas responsáveis, né, que esse meu filho, eu acredito que ele veio para me tirar daquele estado doentio que eu estava. E eu ouvia vozes e dizia: você precisa se cuidar para cuidar dele, você precisa se cuidar. E quando eu parei realmente de fazer uso, as vozes sumiram e eu fui me tratar. Nesse tratamento eu descobri as formas e as maneiras de se manter em equilíbrio. Uma delas foi o amor exigente, a metodologia, como aplicar na minha vida, como possibilitar com que tenha qualidade de vida. E meu pai me ajudou, né? Sendo gerente da clínica, ele me deu todo o suporte, me ensinou como viver em recuperação, num processo de recuperação fora. E passou 2 anos e meio, ele achou que podia tomar uma de novo. E aí nesse processo ele infartou e foi fulminante. Ele era novo, tinha 52 anos, não segurou, então veio a falecer. E meu filho na outra semana, foi 1 semana de diferença. Essas 2 pessoas foram muito importantes no meu processo de recuperação, porque eles me ajudaram a sair daquele. E a partir desse momento que houve o desligamento deles, eu coloquei como meta, que nós utilizamos no Amor Exigente, né? O Amor Exigente é baseado em metas, e a gente vai buscar essas metas e cumpri-las. Que eu iria levar informação, que eu iria ajudar as outras pessoas a sair daquele processo tão degradante que é a dependência química. Mas Fábio e Renan, e a tentação? Você tem vontade ainda, Renan? Tenho. Não é a vontade, é a tentação, né? Mas tem vontade. Mas 2 cara de pau que nem o Miguel e o Zancopé não tem ideia do que isso acontece. Então saímos juntos. Eu não sei que você é alguém que fez uso de droga. Eu não sei que o Fábio, né, se perdeu no alcoolismo. Então eu acho que vamos junto. Eu e o Miguel vamos tomar uma cervejinha e queremos que você vá junto. Eu não tenho noção da tua situação. Perfeito. Eu desconheço. Sim. E isso acontece com uma grande frequência, né? A tentação, sim, isso acontece com uma grande frequência. Eu posso dizer particularmente, eu, Renan, obviamente, depois de um processo já, nos 2 primeiros anos, se você me chamasse para um lugar para tomar uma cerveja, eu não ia, né? Porém, a gente tem que aprender, a gente tem que ter uma vida social, né? E ter uma vida social, vim aprender com o longo tempo, que não necessariamente significa ativamente você participar desse social. Vou colocar um detalhe que acontece, e o Miguel viveu muito isso. Certo. Até bem pouco tempo atrás, você ia numa reunião de um almoço, um jantar, se você não bebesse, você era excluído do negócio. Você ia, o Miguel, nós vivemos muito essa experiência. Você ia numa reunião, num jantar, então ia servir vinho, alguma coisa assim. Se você não bebesse, você estava fora do negócio. O que terminou com isso é a lei seca.
Certo. Que hoje você fala, eu estou dirigindo, as pessoas te respeitam. E eu falo assim, ó, eu sou dependente químico e não posso beber. Não, mas o caso de vocês é diferente. Sim, sabe? sim. Essa situação, eu e o Miguel conhecemos bem. Hoje em dia você fala, eu estou dirigindo, as pessoas te respeitam. Eu passo por diversas situações que eu poderia descrever aqui. Eu, particularmente, eu não tenho nenhum anonimato quanto à minha doença. Todos os lugares, tanto no trabalho quanto na minha família. Alcoólicos Anônimos, as pessoas normalmente não se identificam. Isso, exatamente. Tem muitas pessoas que elas guardam isso, o anonimato e não se expõem. Eu particularmente, eu não tenho isso, né? Eu e o Renan não temos isso. Eu em todo lugar. Eu acredito que a gente tem que informar quanto mais a nossa informação chegar. A prevenção que nós estamos nos referindo. Quando você citou a situação, não posso porque eu estou dirigindo. E eu, independente do lugar que eu estou, falo, eu não posso porque eu sou um dependente químico e eu não posso. Não é que eu não bebo, eu não encosto em bebida. Então já passei por situações, por exemplo, eu trabalhava numa imobiliária, final de ano, estava tendo sorteio dos brindes, aqui lotado, 80 corretores, chama lá, Renan. Pô, sorteou Renan, a caixa de vinho. E aí eu levanto todo mundo e falo, desculpa, mas eu não encosto em bebida alcoólica, pode sortear para outra pessoa. Então a gente passa por diversas situações. Outro dia eu também fui buscar uns brindes de um cliente, falou, vem aqui e tal, tinha uma cesta para os corretores, lá tinham 4 cestas. A hora que eu subi, o que tinha dentro da cesta? Vinho. Eu virei para as pessoas que nem me conheciam, eu falei, vocês podem fazer o favor de vocês colocarem no carro, distribuir, porque eu não encosto em lugar coisa que tem bebida alcoólica? Tem que ser radical. Tem que ser radical. Bem radical. Bem radical. Comigo não tem meio termo. Tem uma dificuldade que eu não sou tão radical, não é que eu não encosto, mas eu não tenho a necessidade, né, de pegar. O Miguel citou uma coisa aí, que em todas as famílias tem bebida alcoólica, mas assim, nos meus filhos, todos os aniversários deles, nenhum tinha bebida alcoólica. Nos meus também não. Então a cultura que eles estão recebendo não é tão permissível e não é tão fácil o acesso para eles. Eles têm, lógico que tem comerciais, tudo, eles sabem que existem, mas não é comum dentro de casa. E isso é raro. É raro. As famílias é a força do exemplo. É a força do exemplo. Nós temos uma máxima no Amor Isento que diz, nada muda se eu não mudar. Tudo começa pelo comportamento. Não adianta eu querer mudar o Fábio, o Renan. Sim. Eu tenho que mudar, não? Sim. E eu mudando... Mas esse era o ponto, por isso que eu perguntei já quando deu o start, que a gente ouve, né, pelo menos no jornalismo que a gente está sempre exercendo, né, das pessoas que, tem esse aqui, tem aquele outro, tal, mas se a pessoa não quiser, se o Renan não for, se o Fábio não for, eu não tenho, aliás, a lei nem permite... que eu, né, pena que o doutor Mário Sérgio se retirou, mas a lei nem permite que eu use da força, da polícia, alguma coisa assim. Mas ó, se tiver em crise na tua casa, a polícia chegar, a polícia não encosta a mão em você. Não faz nada. Mas o que eu posso te garantir é o seguinte, eu concordo plenamente, a máxima tivesse a sua decisão, a máxima da recuperação que é o querer, Sim. Porém, acho que é muito importante isso, tem como você interferir nesse querer, tem como você agir nesse querer do outro. Eu não mudo o outro, mas eu, como familiar, por exemplo, eu posso mudar comportamentos meus que vão interferir no outro e aí pode despertar esse querer. Tá? Então é muito claro, porque senão fica muito simples, tem que querer, eu jogo a bucha pro outro, se ele não quer eu não posso fazer nada. Não, você pode. Por isso que as famílias... Mas para a justiça é mais fácil não pôr a mão. Não, mas não estou nem falando de questão de pôr a mão. Estou falando do aspecto legal da coisa. Sim. Eu estou indo bem no lado familiar. Perfeito. Na mudança de comportamento familiar que pode sim interferir nesse querer, ajudar nesse despertar. Eu não tenho dúvida Quando não há facilitação por parte da família, a gente acaba chegando ao ponto de induzir o pedido de ajuda. Perfeito. Agora, quando há facilitação, ele vai prolongando, vai
procrastinando um pedido de ajuda, porque tá fácil. Eu tô com a chave do carro na mão, tô com a chave de casa, meu cartão de crédito tá sendo paga a fatura, não porque eu paguei, mas porque a família tá pagando. Precisa de alguma coisa, tá lá, o convênio médico tá... Ele não precisa... Tá na zona de conforto, a única coisa que ele faz é ir buscar droga e usar. Gente que fala. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu quero que você dê mais detalhes da Federação de Amor Exigente. Eles são voluntários, onde se chega próximo do amor exigente. Nós temos um site www.amorexigente.org.br. Nós estamos com 2 voluntários. O Fábio está na coordenação de um grupo na Zona Norte, que é lá... Há 16 anos. Isso. Renan agora montou um outro grupo, ficava conosco, montou um grupo na Casa Verde. Mas nós temos no Brasil todo. São 1000 grupos, mais de 1000 grupos. Entre no site e busque o endereço mais próximo. Mais próximo à sua casa. Nós estamos falando, você está falando agora, o cara está em casa, quebrando tudo, a polícia não faz nada. Estatística, 49,8% das agressões dentro de casa são motivadas pelo alcoolismo e outras drogas. Isso é estatística. Sim. Tá? Então, nós precisamos mudar isso. A prevenção é o caminho. Nós conseguimos agora, nós participamos, o governo do estado, a Assembleia Legislativa votou um projeto de lei que virou lei, né, para colocar prevenção nas escolas estaduais. Deveriam ser para todas, mas escolas estaduais já é o primeiro passo. E com isso daí, nós vamos conseguir, tenho certeza absoluta, chegar na frente e salvar vidas. Que esse daí é o nosso intuito, salvar vidas. Entre no nosso site, nos procure, não tenham vergonha. Primeira coisa que a família tem, chegou lá, o pessoal sabe que indo lá tem problema. Todo mundo, quando a gente sabe, todo mundo já sabe que tem problema em casa. É o último a saber. Eu queria fazer um adendo sobre os grupos. Por favor, né? Tem um minuto. O Amor Exigente não é um grupo somente para dependentes e familiares de dependentes. O Amor Exigente é um grupo para possibilitar qualidade de vida às famílias, independente se usa substância ou não. Então tem pessoas que chegam ao grupo e a dificuldade era de relacionamento e não de substância. Então nós recebemos pessoas com diferentes estados emocionais e diferentes situações de pedido de ajuda. Fábio Antunes, você é terapeuta? Sou terapeuta holístico, tenho especialização em dependência química e codependência. E além do Amor Exigente, você tem um site que chegue mais fácil a você? Não, estou nas redes sociais, lógico. Sim. E como Fábio Antunes fica muito fácil de localizar. Eu agradeço a tua participação, o teu empenho em divulgar o teu trabalho aqui no Gente que Fala, enriqueceu muito. Renan, você tem um endereço, alguma coisa que te localize? Na verdade, como eu te falei, né, eu sou corretor de imóveis, né, trabalho na Granja Viana, em Cotia, né? Se quiser comprar um imóvel. Muito bom. Na Granja, né? Principalmente na Granja. Na Granja, né? Artimóveis. Né? Mas não é a intenção aqui, né? A intenção aqui é deixar uma mensagem de esperança. Na Avenida Casa Verde, 2178. Tem o grupo lá do Amor Exigente, mas só entrar no site todas também, Amor Exigente, toda segunda, das 20 às 22. Encontre um grupo dentro do site do Amor Exigente, você digita lá seu endereço, você vai achar o mais perto. E deixar uma mensagem aí de esperança e dizer que é possível para quem está nesse caminho. Não tenha vergonha de pedir ajuda. O caminho é levantar a mão e pedir ajuda. E sozinho vale muito a pena, né? Vale a pena. Grato por ter vindo no Gente que Fala e ter prestado esses depoimentos que tanto o Fábio quanto você prestaram. Miguel, repete o endereço do Amor Exigente. www.amorexigente.org.br. Nos procure. É uma ajuda gratuita ao dispor da comunidade.
Grato por ter reencontrado você nesse trabalho maravilhoso, Miguel. Eu é que agradeço, estou muito feliz. Então, só fazer uma correção, eu falei 2178, é 2078. Avenida Casa Verde, 2078 é o grupo da Casa Verde. Precisa de 100 metros menos. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Gratos.